a corrida para o centro da Terra ainda não terminou. Nos oceanos do mundo, as plataformas de perfuração do Programa Internacional de Descoberta dos Oceanos continuam a mergulhar nas profundezas do fundo do mar, lutando contra equipamentos falhos e temperaturas extremas para descobrir que segredos estão esperando para serem revelados. E os oceanos? Mas nem toda viagem sob as ondas é uma tentativa de alcançar o centro da Terra. Por exemplo, em um mergulho literal no desconhecido, um submergível de 2 homens foi lançado nas águas frias da Antártida em uma missão de descoberta. O objetivo dos tripulantes? Ir mais fundo perto do Polo Sul do que qualquer outra expedição na história humana já fez. E o que eles descobriram lá embaixo é um incrível vislumbre de um mundo que ninguém jamais havia visto antes. 2 anos de pesquisa cuidadosa foram dedicados a encontrar o tempo e o lugar perfeitos para fazer o mergulho monumental, e há uma razão muito boa para isso. Sabe-se mais sobre outros planetas de nosso sistema solar do que sobre o fundo do oceano. Iceberg Alley. De fato, conseguimos mapear as superfícies de Marte com mais detalhes do que os pisos dos mares que nos rodeiam. Para colocar isso em alguma perspectiva, a distância média entre Marte e a Terra é de 140 milhões de milhas. Em contraste, a profundidade média do oceano é de pouco mais de 12 mil pés, o que equivale a cerca de 2 milhas. Mas se você acha que isso faz parecer que o mergulho sob a Antártida foi simples, então você está muito enganado. Para começar, os cientistas tiveram que encontrar o melhor lugar para fazer sua descida. Eventualmente, porém, eles escolheram um local chamado Iceberg Alley, e a área não recebeu esse nome sem uma boa causa. Uma busca pelo desconhecido. O Alley, que significa viela, em questão forma um canal próximo a um dos pontos mais setentrionais da Península Antártica. É um trecho de mar cercado por pedaços de gelo movediço. Algumas dessas peças têm aproximadamente o tamanho de um veículo motorizado, enquanto outras cobrem meia milha quadrada. Portanto, colocar o barco carregando o submersível no lugar certo foi um enorme desafio. A busca da tripulação para navegar para o desconhecido também foi registrada em um documentário, e de acordo com o produtor executivo James O'Neill, houve alguns problemas ao longo do caminho, pois ele disse à BBC que atravessar o Iceberg Alley era semelhante a um jogo gigantesco de Space Invaders. Mas não era apenas chegar à posição correta que colocava problemas à equipe, havia outros fatores em jogo que também dificultavam esta missão. Instabilidade. Por um lado, a equipe não tinha certeza de como os submarinos que pretendiam utilizar iriam funcionar sob a pressão das águas profundas. Mas essas preocupações podem ter desaparecido quando começaram sua descida de 3 mil pés. Por quê? Bem, sob as ondas eles descobriram um incrível ecossistema de criaturas estranhas, incluindo um que receberam o nome de um componente-chave da série de filmes Guerra nas Estrelas. E enquanto a vida acima das ondas antárticas é dura e imperdoável, abaixo delas há uma enorme abundância de criaturas marinhas bizarras, quase de outro mundo. Dentro de um pátio quadrado há mais vida no fundo da Antártida do que nos recifes da barreira de corais da Austrália, disse um membro da equipe de mergulho, Mark Taylor, a Eliad Bible. Mas há uma série de razões incríveis para isso. O que é a neve marinha? Por exemplo, a neve marinha que os pesquisadores viram sob a Antártica era, segundo o Dr. John Copley da Universidade de Southampton, mais espessa do que ele a viu em qualquer outro lugar nos oceanos do mundo. Mas o que é neve marinha, e por que é tão importante para a vida no fundo do mar? Essencialmente, a neve marinha que é material orgânico que flui da parte superior do oceano para baixo até o chão. É uma fonte extremamente importante de alimento para criaturas que vivem nas profundezas, pois transfere nutrientes e energia das partes do mar que recebem luz solar para as áreas do oceano que não o recebem. Criaturas bizarras escondidas na Antártica. Entretanto, há ainda outra fonte de alimento crucial nas águas profundas sob a Antártica, o krill-poll. Os krill são pequenos crustáceos que vivem em todos os oceanos de nosso planeta e desempenham lá um papel importante. Em particular, seus excrementos transformam o fundo do mar em um habitat lamacento, perfeito para a vida. E por acaso, a vida que prospera naquela área é uma das mais estranhas que você já viu. Uma das criaturas mais bizarras que a equipe descobriu é conhecida como a Estrela do Sol da Antártida, embora os pesquisadores lhe tenham dado um nome muito mais sinistro. Eles rotularam a criatura de Estrela da Morte, e com boa razão.
O animal, cujo nome latino é Labidiaster annulatus, é um parente da estrela do mar comum, no entanto, é uma besta completamente mais estranha. Uma grande predadora. Por um lado, a estrela da morte pode ter até 50 braços e pode se tornar maior que uma tampa central. A pele de seus braços também é coberta com pequenas tenazes e, se alguma coisa os tocar, eles se fecham. Na maioria das vezes, a vítima azarada é um crio passageiro, e há algo mais que é estranho nesta estrela do Sol. Enquanto os peixes são os predadores dominantes nos outros oceanos do mundo, a estrela da morte é um excelente exemplo de como as coisas são diferentes na Antártica. Como a água no Polo Sul é tão fria, poucos peixes podem sobreviver lá. Isto significa que invertebrados como a estrela do Sol da Antártida estão no topo da cadeia alimentar. Antes da humanidade. Além disso, mergulhar na Antártida é essencialmente como espreitar em uma janela que mostra como era a vida nos mares muito antes de a humanidade caminhar na Terra. São os animais sem espinha dorsal que dominam e que dominam como predadores, disse o Dr. Copley. E era assim que os oceanos eram há mais de 250 milhões de anos. Outra estranha criatura que vive no Oceano Antártico é o peixe-dragão do gelo, ou Criodraco antarcticus, que se adaptou de forma extraordinária para sobreviver nas condições incrivelmente frias. Por um lado, seu sangue contém proteínas que agem como anticongelantes para evitar que ele congele. Há um grande mistério. Mesmo as partes mais acessíveis dos oceanos permanecem um mistério, embora o Dr. Copley espere que esta expedição possa mudar isso de alguma forma. A ideia, segundo ele, é de que possamos saber mais sobre essa parcela desconhecida. Enviar pessoas a 1 quilômetro de profundidade para o oceano ao redor da Antártica pela primeira vez mostra que não há mais nenhuma parte de nosso planeta azul que seja inacessível para nós, se conseguirmos encontrar a vontade de ir lá, acrescentou ele. Entender o futuro através do passado. Nesses mergulhos, observamos a vida cotidiana dos animais de alto mar da Antártida, ajudando-nos a compreendê-los muito melhor do que estudar espécimes coletados por redes ou redes de arrasto de navios, explicou o Dr. Copley à BBC. E está nos ajudando a investigar como nossas próprias vidas estão ligadas a este ambiente remoto, porém frágil. E além do alcance das revelações científicas e de uma melhor compreensão de nosso próprio mundo, talvez haja algo ainda mais profundo em ir a um lugar tão difícil de alcançar. O que estamos fazendo agora é a exploração em seu sentido mais puro, declarou o Dr. Copley. Se todos nós participarmos da exploração de nosso planeta, então, todos nos sentiremos envolvidos em sua administração para o futuro.